Olá, paz do Senhor. Estamos aqui para começarmos uma série de vídeos falando sobre a obra de Deus, falando sobre obreiros da obra do Senhor. No vídeo em que a pastora Glaucia e eu fizemos desejando um feliz 2018, a gente falou, nós comentamos que estamos sentindo em nosso coração que este ano de 2018 será um ano de produção, um ano dos obreiros, né? Deus tem colocado em meu coração que este ano de 2018 é um ano para nós produzirmos para a obra de Deus, para a casa do Senhor. E claro que já quero começar produzindo aqui no canal, né? Fazendo uma série de vídeos falando sobre a obra de Deus, como separar obreiro, como separar uma pessoa para trabalhar na obra do Senhor, para ter um cargo na igreja, para ser consagrado a um cargo eclesiástico. Eu quero fazer uma série de vídeos falando um pouquinho a respeito disso, como preparar pessoas, não é? Como escolher essas pessoas, tudo com base na Bíblia, porque a Bíblia nos dá base para tudo isso. Então, eu quero que você, a partir de agora, se inscreva aqui em nosso canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, curta os nossos vídeos, compartilhe, principalmente com a liderança da sua igreja. Eu tenho certeza que muitas pessoas serão abençoadas. Eu tenho certeza que muitas coisas serão aqui desvendadas, vamos colocar dessa forma, né? Porque ainda há um grande mistério, não é? No que diz respeito a escolher obreiros. Mas por que há esse grande mistério? Porque às vezes faltamos no que diz respeito à consulta bíblica, porque a Bíblia ela nos dá direção para tudo, principalmente quando se fala da própria obra do Senhor, a própria obra de Deus, não é? Então nós sabemos que existem regras que nós devemos seguir, diretrizes que devemos seguir, e não são diretrizes humanas do homem, porque existem aquelas regras que são criadas pelo homem, que são criadas pela instituição, não é? Aqui na Terra, embora que a instituição chamada igreja, ela não foi inaugurada, ela não foi criada, ela não foi instituída pelo homem, mas por Deus. No entanto, nós sabemos que como existe, né, como o homem está na direção da igreja, e não porque o homem tomou para si a direção, mas porque Deus colocou o homem na direção, às vezes nós falhamos e até criamos algumas regras que não têm base bíblica e são criadas por nós. Algumas regras, é claro que ajudam, algumas coisas, é claro que ajudam na organização, ajudam na execução da administração. No entanto, existem algumas coisas que nós sabemos que não são bíblicas. E claro que existem outras regras, existem outras diretrizes bíblicas que às vezes também não seguimos. E aí eu quero falar com você então sobre as regras bíblicas, as diretrizes bíblicas, a direção que a palavra de Deus nos dá no que diz respeito a um ministério, aos obreiros. Ok? Então, se inscreva em nosso canal, você que ainda não é inscrito, você que ainda não nos acompanha, se inscreva, ativa as notificações para você ficar por dentro. Eu quero estar sempre publicando aqui um vídeo. Vamos fazer como se fosse um curso, um pequeno curso para obreiros, para a consagração, para a escolha de obreiros. Nós sabemos que
agora esse início de ano, muitas pessoas serão escolhidas, serão consagradas. E se você puder acompanhar este vídeo, você que quer crescer na obra de Deus, você que quer crescer como servo do Senhor, acompanhe a gente nessa série de vídeos. Esse é o primeiro. Nós teremos outros vídeos que eu tenho certeza que abençoarão a sua vida. Ok, hoje eu quero começar a falar com você o que diz lá em 1 Timóteo. Deixa eu pegar aqui o meu fone. Aqui, como você pode ver, eu não enxergo e eu leio a Bíblia, não é? Aqui no computador, certo? Você não vai ver aí a tela do computador, você só vai ver a mim. Acredito que esteja ok aí o vídeo, né? Como a gente sempre fala, esse é um canal que é dirigido, editado por mim, que sou deficiente visual. E a rádio, nós temos aqui a rádio Perfeito Louvor, né? Na rádio, como é só áudio, eu domino muito bem, né? A gente consegue editar, vinheta, e você pode escutar a nossa rádio e você vê que é bem produzida, não é? Graças a Deus, Deus tem nos capacitado. Agora o vídeo já é um pouco mais complicado, que envolve imagem, mas a gente tenta fazer, não é? Porque nós não podemos parar, e acredito que o que nós fazemos aqui também é uma motivação para você, não é? Fazer a obra de Deus. Então, em primeiro lugar, eu quero motivar você a fazer a obra de Deus. Não importa o que você tem em suas mãos, se você só tem um equipamento fraco, né? Um equipamento pequeno. Se você quer gravar vídeos falando sobre a palavra de Deus, grave. Se você quer gravar áudio falando sobre a palavra de Deus, grave. Se você quer evangelizar nas ruas, vá para as ruas. Não espere. Primeiro, dê o seu passo e os recursos necessários para o seu projeto Deus enviará. Deus irá providenciar. Mas primeiro você tem que dar o seu passo. Engraçado, né? Deus, a gente vai planejando algumas coisas e Deus vai nos direcionando para outras, não é? Então eu quero iniciar esse vídeo falando um pouquinho sobre como a gente começou o Ministério Perfeito Louvor, a Rádio Perfeito Louvor. Para quem ainda não sabe, a Rádio Perfeito Louvor, ela começou em meu quarto, exatamente, no quarto da casa da minha mãe. Eu morava, eu dormia no quarto maior da casa e do lado da minha cama, com o meu computadorzinho, muito simples. Eu montei a rádio com um microfone muito simples, eu montei a rádio. E naquela época as vinhetas eram muito simples, né? As vinhetas eram até mal editadas, mas comecei ali no meu quarto. Fazia programação na madrugada, orava pela madrugada com os ouvintes. Isso começou dia 1º de janeiro de 2009. Dia 1º eu comecei e fiquei experimentando até o dia 9 de março. E quando deu 9 de março, eu inaugurei de fato a rádio. O engraçado é que, o interessante, né, que dia 1º de janeiro, a rádio começou no meu quarto ali, eu transmitindo somente para 20 pessoas, porque eu fazia uma transmissão, quem entende um pouco mais sobre streaming, né, sobre transmissão na internet, compreende que a gente compra um servidor e o servidor ele tem aí o limite, às vezes transmite para 100 pessoas, 200 pessoas, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, e quanto mais aumenta o número de ouvintes que você pode ter simultâneo, o preço, o valor do servidor vai aumentando. Tem alguns que também aumentam por tráfego. Você que não sabe o que é tráfego, eu vou explicar de uma forma simples, bem rápida, que eu tenho certeza que você conseguirá compreender. Tráfego é como se fosse o espaço da sua sala. A sala da sua casa, ela se entra
5 pessoas, provavelmente as 5 pessoas ficarão confortáveis e irão conseguir se sentar, se movimentar de forma confortável. Agora, existem salas, dependendo do tamanho, que 10 pessoas já não é tão confortável. Se colocar mais 5 pessoas, vai ficar bem apertado, não é mesmo? E aí, se colocar mais 10, 25 pessoas numa sala, provavelmente não vai caber, não vai poder entrar mais ninguém. Um exemplo que a gente conhece bem: passa o ônibus na parada, você olha e desiste, não quer entrar naquele ônibus, porque tem pessoas até na porta, penduradas, não tem como mais entrar ninguém. Metrô, às vezes não tem como entrar uma pessoa de tão lotado que ele está. O tráfego é assim, é a mesma coisa. Dependendo do número de ouvintes e também a taxa, né, de bits transmitida pela música, às vezes quando vai conectar mais uma pessoa, essa pessoa não vai conseguir ouvir. Por quê? Porque excedeu o espaço, o limite do servidor. Acredito que deu para você compreender, não é? Então, em 2009, dia 1º de janeiro, eu fiz o meu próprio servidor com o meu computador. Algo muito arriscado, é claro, porque eu não tinha ali o sistema de defesa contra ataques, né? Eu poderia receber ataques de hackers, todo aquele negócio, porque eu tinha que abrir portas do modem. É como se você tivesse que abrir a porta da sua casa e deixá-la aberta, não é? Sem nenhuma segurança ali, para se defender de qualquer tipo de ataque. É a mesma coisa, basicamente a mesma coisa. E aí, a minha internet, o meu computador suportava transmitir somente para 20 pessoas. E aí eu comecei, fiquei de janeiro a março, somente com esse, além de estar no meu quarto, com o microfone muito ruim, era um microfone de fone de ouvido mesmo, não é mesmo? E um microfone bastante ruim naquela época. Até os headphones, né, que a gente tem hoje, aqui, ó, tem aqui na minha mão, é muito bom, aqui tem uma qualidade razoável. Naquela época, os fones de ouvido e microfones de mão de computador não eram tão bons. Mas aí eu transmitia com ele. E fiquei assim. Quando foi em março, Deus me abençoou, eu consegui alugar o servidor, o primeiro servidor da Rádio Perfeito Louvor. Já comecei a transmitir para 200 pessoas. Olha aí, em janeiro comecei com 20 no meu próprio computador. Em março eu consegui alugar um servidor de uma empresa mesmo, com todo o sistema profissional, transmitindo para 200 pessoas. Mas continuei no quarto da minha casa por um bom tempo. No próximo vídeo, eu continuarei falando sobre o meu início, como eu comecei na obra de Deus. No próximo vídeo, eu conto mais. Falando agora especificamente sobre o obreiro, nesse vídeo eu quero comentar com você a respeito de algo que eu tenho certeza que não deve ser polêmico, mas algumas pessoas criam polêmica em cima disso. Mas antes, eu quero dizer a você: nada pode ser impedimento para você fazer a obra de Deus. Você viu aí, em janeiro, comecei, né, no quarto, transmitido um servidor montado de uma forma amadora no meu próprio computador, utilizando a minha internet de forma limitada, transmitindo para 20 pessoas. Em março, eu mudei o servidor, já não estava mais no meu computador, mas já tinha uma empresa me oferecendo o serviço de transmissão profissional. E isso sempre sem enxergar. Eu perdi a minha visão com 3 anos e meio, e Deus me chamou e falou: olha, você vai fazer a minha obra sem enxergar, vai pregar o meu evangelho. E aqui estou eu fazendo a obra de Deus.
Mas hoje eu quero terminar esse vídeo. No próximo vídeo eu falo mais a respeito. E esse meu testemunho é para motivar você, né? E eu quero, antes de terminar, eu quero também falar aqui sobre a palavra. Eu não quero falar só sobre mim. Então vamos a um capítulo da Bíblia que é... Assim, eu acho que este capítulo de Timóteo, né? 1 Timóteo, capítulo 3, acredito que aqui estão vários conselhos, várias diretrizes. Aqui Deus nos orienta através de Paulo, que estava orientando Timóteo, não é? De forma assim muito clara a respeito do obreiro. Então vamos... Mas eu quero começar pelo versículo 6. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 6. Eu quero que você preste bastante atenção nessa leitura. Aqui na versão NVI, ela está dizendo assim a palavra de Deus: não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Olha só que interessante. Não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Nós sabemos que ele inicia aqui o versículo 1, ele inicia falando assim, ó. Essa afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. Então ele fala aqui sobre o bispo, que quando a Bíblia fala sobre bispo, sobre presbítero, está falando sobre a mesma função, o mesmo cargo, alguém que cuida de uma congregação, alguém que está ali encarregado de cuidar de uma congregação. E aí ele vai dando aqui, vai falando quais devem ser as qualidades desse obreiro, como ele deve se comportar. E aí chega no versículo 6, que eu acredito que deve ser a primeira coisa que nós devemos observar. Quando vamos consagrar alguém para cuidar de uma igreja, cuidar de uma congregação, quando vamos consagrar alguém para ser pastor, não é? Para ser presbítero, para ser um evangelista, quando a gente vai consagrar alguém para um cargo tão importante que é cuidar de outras pessoas, aconselhar outras pessoas, ser exemplo para outras pessoas, a primeira coisa que devemos observar é justamente essa, versículo 6. Agora eu digo especificamente a liderança, ao pastor que vai consagrar outro, não é? Ele deve observar se essa pessoa é uma nova convertida. Algumas versões, vou mudar aqui a versão da minha Bíblia, vou colar aqui Almeida Revista Atualizada. Vamos ver como é que ele vai falar aqui, porque algumas versões mudam, né? Aqui, ó, ele fala que a pessoa não pode ser neófito. O que significa então um neófito, né? Provavelmente a sua Bíblia aí diga neófito, e na Bíblia a primeira que eu li, que é a NVI, diz recém-convertido. Então, você que não sabia, quando leu este versículo 6 de 1 Timóteo 3, neófito quer dizer justamente um novo convertido, uma pessoa recém-chegada, uma pessoa nova na fé, né? Podemos chamar assim de nova na fé, novo convertido, recém-convertido. Então aqui o detalhe é, um recém-convertido, ele não está preparado espiritualmente
para cuidar de uma pessoa, cuidar de uma congregação, né? Cuidar de uma congregação. Eu vejo muitos pastores, muitas lideranças falhando nisso. Principalmente quando quando a pessoa em questão que será consagrada é uma pessoa famosa, por exemplo. Quantos famosos se convertem ao Evangelho e no dia seguinte, nos meses seguintes, já são consagrados a pastores, já são colocados para cuidarem de uma congregação. E a Bíblia afirma com veemência, com muita clareza, que aquele que vai ser consagrado, separado, para cuidar de uma congregação, não pode ser um novo convertido. Para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Porque essa pessoa não está preparada. Essa pessoa ela não está preparada espiritualmente para cuidar de uma congregação. Ela vai... Agora, vamos analisar o que significa soberba. O que significa soberba? É uma pessoa arrogante, uma pessoa orgulhosa, não é mesmo? E muitas pessoas, quando chegam na igreja, precisam ter seu orgulho tratado. Às vezes, um novo convertido ainda é orgulhoso, é um pouco arrogante. E Deus tem que trabalhar tudo isso nessa pessoa antes dela ser consagrada, antes dela ser separada para a obra de Deus, para um ministério, para um cargo. Eu não estou dizendo que você que é um novo convertido, que está me assistindo, não merece e não tem um chamado. Não, pelo contrário, provavelmente o seu chamado é ser um pastor de uma igreja, ser um cantor, ser um ministro, ser um presbítero, ser um evangelista, um missionário. No entanto, há um tempo para todas as coisas. E nós não podemos passar por cima, não podemos atropelar o tempo, não é mesmo? Da mesma forma que para você dirigir, você precisa passar pelo processo da autoescola, fazer a prova do Detran, depois passar pelas aulas de volante, fazer a prova prática, aí só depois de um ano, aí se você passa, né, você recebe a sua carteira provisória, aí só depois de um ano você recebe a carteira definitiva. Por quê? Porque tudo é um processo. Você precisa passar por esse processo de aprendizado, de experiência. E quando se diz, e quando é respeito, né? Quando é sobre a obra de Deus, é ainda muito mais sério. Quando o assunto é obra do Senhor, igreja, é ainda mais sério. Então, é necessário ter ainda um cuidado maior quando vai se escolher uma pessoa para um ministério, para o cargo, para ser um obreiro. Este ano é um ano de produção, mas não uma produção descontrolada, não uma produção sem diretrizes, não uma produção em que você vai pisar no primeiro degrau e imediatamente vai chegar no último degrau, não. É um ano em que você vai produzir de uma forma controlada e, claro, debaixo da palavra de Deus, debaixo da ordenança do Espírito Santo, debaixo daquilo que Deus nos orienta, ou seja, de acordo com a Bíblia. E nós acabamos de ler 1 Timóteo 3,6. Não pode ser um novo convertido, um recém-convertido, para que não se ensoberbeça,
para que não fique orgulhoso, arrogante, achando que é melhor do que todo mundo, porque se converteu ontem e hoje já é pastor, se converteu no mês passado e hoje já é um presbítero, se converteu há pouco tempo e já está pregando, já está ensinando pessoas ainda mais velhas na fé. Não é assim. Você precisa passar por um processo. Você precisa aprender. Antes de ensinar, antes de querer passar algo para alguém, você precisa absorver de outra pessoa. E claro, a principal pessoa da qual você deve absorver sabedoria, conhecimento, unção, é Jesus Cristo. E para isso você precisa ter uma vida de oração, você precisa buscar a presença do Senhor, andar nos caminhos dele, de acordo com a palavra dele, sem querer atropelar, não é? Sem querer passar por cima daquilo que o próprio Deus deixou claro que devemos fazer. Para subir nessa escada, você tem que subir degrau por degrau. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua família. Espero que esta palavra ajude você. Espero que este vídeo tenha abençoado a sua vida. E se abençoou, se abriu a sua mente, compartilhe com alguém. Clique em curtir, clique aí em se inscrever no canal e compartilhe com seu amigo, com a sua amiga, com o seu pastor, com a sua igreja. Tá certo? Nós nos encontraremos aqui no próximo vídeo, vamos continuar falando a respeito dos obreiros, a respeito da obra do Senhor. E para você entender um pouco mais sobre a condenação em que o diabo caiu e que Deus não quer que o seu obreiro caia, que o seu filho caia, que o recém-convertido caia, eu quero que você pegue a sua Bíblia após esse vídeo e leia Ezequiel, capítulo 28, do versículo 11 ao 19. Ezequiel 28, do versículo 11 ao 19. Leia e medite, pois Deus não quer que você caia nessa condenação. E você, pastor, você líder, você que tem aí em suas mãos a responsabilidade de escolher obreiros para a obra de Deus, ore. Ore antes de separar alguém. E claro, aqui você já tem a primeira, vamos dizer aqui, o primeiro passo pelo qual, a primeira coisa que você deve observar. É claro que a oração é importante, mas Deus já está deixando claro uma regrinha para a escolha de seus obreiros. Ele não pode ser um recém-convertido, pois Deus ama cada um de nós e Ele não quer que a gente caia na condenação, na mesma condenação que caiu o diabo. Ezequiel 28, do versículo 11 ao 19. Então, aquele forte abraço, até o próximo vídeo dessa série falando sobre obreiros. Não se esqueça de curtir o vídeo, de clicar em gostei e também de se inscrever aqui em nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.